Amém? Glória a Deus, irmãos. Estamos então nesse terceiro domingo, onde nós estamos falando sobre guerra espiritual, onde nós estamos falando sobre o que a Bíblia diz a respeito desse importante tema, vital tema, indivisível tema, de maneira que nós temos visto que a realidade espiritual é mais real do que as pessoas pensam, de verdade. E isso não é uma questão do que eu estou dizendo ou alguém outro diga, mas a questão do que a Bíblia diz. Amém? Então, nessa noite, te convido a pegar a sua Bíblia na sua mão e abrir comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, amém? Abra sua Bíblia e o seu coração, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, para que o Espírito Santo, e essa é a minha oração, o meu desejo diante de Deus, que mais uma vez nesse domingo seja um domingo de glória, como já tem começado bem, e também de presença de Deus, para nos ensinar toda a igreja, que nós somos um povo chamado a sermos livres, amém? Liberto de toda a opressão maligna. Você não foi criado por Deus para ser morada de demônios, isso é coisa da Babilônia. Nós somos chamados, criados, moldados por Deus para sermos templo, habitação do Espírito Santo de Deus, amém? Não vendidos à escravidão do pecado como outrora, como diz a Bíblia, como escravos, mas sim como verdadeiros filhos de Deus. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? A partir do verso de número 1. Amém? Está aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 ao verso 12. 12 versículos. Talvez alguém aqui nunca tenha lido a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Talvez tenha alguém aqui que tenha lido, mas ele passou os olhos. Mas Deus nos chama, irmão, a ler e compreender, amém? A absorver entendimento, a ter a exata noção do que a Bíblia está nos dizendo, e não somente passar os olhos e lendo como se nós estivéssemos lendo um gibi, uma revista qualquer de algo assim, mas de ler com entendimento, amém? Vamos lá, diz assim: irmãos, é uma carta à igreja, uma carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Então ele escreve à igreja a seguinte coisa: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós exortamos vocês, que vocês não removam da mente de vocês com facilidade estas coisas, nem andeis perturbados, quer seja por espírito, quer seja por a palavra de alguém, ou mesmo por uma carta, como se essa carta fosse procedente de nós, supondo que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o que? A vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Nós falamos domingo passado. Apostasia, enfraquecimento da fé, ou no mais literal, na tradução mais perfeita, abandono de uma posição que você já tomou. Isso é apostasia. Abandono de um posicionamento já tomado. Amém, querido? Isso é apostasia. Então a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes
não venha esse enfraquecimento. Nós falamos muito isso no domingo passado. E além da apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele mesmo, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Eu quero que você tenha atenção aqui agora. A ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não se recordam de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora saibam que aquele que o detém ainda está, para que ele seja revelado em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ele está aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, preste atenção, com todo o poder, com sinais e prodígios de mentira, e todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus manda a eles a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tome os nossos corações e as nossas mentes cativas à tua obediência. Deus, que todo entrave, ó Deus, humano, ou mesmo cansaço ou confusão mental, Senhor Deus, seja retirado do nosso meio, que nós possamos absorver, ó Deus, a tua palavra, que é viva, eficaz, que é a espada do Espírito, para que nós possamos vencer essas guerras que têm sido travadas contra nós nesses últimos dias, gerando apostasia, iniquidade, pecado e tantas outras coisas, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus te peço que a tua boa mão protetora esteja sobre nós, sobre as nossas mentes e corações. Te peço, ó Deus, que o Senhor envie anjos a esse lugar, cercando, Deus, verdadeiramente esse lugar, anjos com espada desembainhada, como diz a Escritura, Deus, para guardar, ó Deus, este recinto e esses corações e essas mentes, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Terceiro domingo sobre batalha espiritual. E eu confesso aos irmãos que desde quando Deus colocou isso no meu coração, fale. Eu não sei quantos domingos nós teremos. Deus tem me dado várias e várias coisas. E se você perceber, irmão, se você está com seus ouvidos atentos, se você tem ouvido e ouvido de novo aquilo que tem sido gravado e postado no site do ministério, você vai ver que Deus quer uma coisa. Ele quer revelar todo o plano, quer revelar todo o esconderijo, quer fazer manifesto diante de toda a igreja, diante de todos os santos, todos os ardis de Satanás, todo o prodígio de mentira, engano. Amém? Você pode entender isso? Ele vai trazer esse conhecimento que ilumina a sua mente, que dá discernimento mais apurado para a igreja, para que todos nós que estamos sentados aqui tenhamos um caráter de profeta diante de Deus, aquele que discerne todas as coisas, homens naturais, homens, não homens somente naturais, mas homens, como diz a Bíblia, homens espirituais, que discernem, que percebem todas as coisas, e não somente naquilo que é físico, natural, que qualquer pessoa pode perceber, mas principalmente naquilo que é espiritual, que é sobrenatural, porque nós precisamos entender que quando nós falamos a palavra sobrenatural, ou seja, acima daquilo que é natural,
acima do que qualquer homem pode conhecer, acima dos nossos conhecimentos, das nossas ciências, da nossa experiência, existe o sobrenatural, aquilo que está fora do nosso domínio. Isso é o sobrenatural. E o sobrenatural, ele tem dois lados. Existe o sobrenatural de Deus, que é pelo Espírito Santo do Senhor, e existe o sobrenatural do diabo. Ou você acha que o que tem acontecido em algumas falsas religiões, em algumas falsas experiências, aquilo lá não é sobrenatural? Aquilo lá é sobrenatural, sim. Aquelas adivinhações são sobrenaturais, sim. São verdadeiras, mesmo que sendo falsas. Mas a pergunta não é se aquilo é sobrenatural ou não. É sobrenatural. A pergunta não é essa. A pergunta é, mas quem é o dono desta manifestação espiritual aí? Isso vem do Senhor? Isso vem de Deus, do Deus único e todo-poderoso? Ou é prodígio, sinal, sinais de mentira que pertence a Satanás? Então quero já começar aqui passando a régua que o diabo tem curado muita gente. O diabo tem revelado verdades a muita gente. Mas, peraí, não dá. Como que o diabo revela a verdade? Olha, fácil. Primeiro, irmão, eu tenho que entender o que é uma verdade. A verdade é um fato. Um fato consumado é uma verdade. Algo que ninguém pode contestar é uma verdade. Amém? Você entende isso? Se existe alguém em pecado, vivendo na iniquidade, e Satanás se interpõe em uma pessoa e revela o que ele está fazendo em oculto, ele está revelando uma verdade, mesmo que seja uma verdade de pecado. Você entende isso? Então, essas manifestações sobrenaturais que têm acontecido, elas são legítimas ou legitimamente sobrenaturais, mas elas não pertencem a Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo João diz: provai se os espíritos procedem de Deus. De quem é esta manifestação espiritual que nós temos visto? É do Espírito de Deus? Mas como nós saberemos? Mas isso é muito fácil saber. E Deus tem colocado essas coisas para eu dizer, e não somente eu, mas comentando com outros irmãos da congregação. A Bíblia, ela é o prumo. A Bíblia é o instrumento, ela é a bússola, ela é o instrumento de verificação da verdade ou da mentira, pelo qual nós podemos identificar fácil e claramente se tal espírito procede do Espírito, é de Deus ou não. Como que, por exemplo, espírito que diz ser o Espírito Santo não gera arrependimento, não gera encontro com Deus, não gera quebrantamento, não gera perdão, não gera mais busca por Deus, não gera santidade, não gera nada. Então eu estou envolto com o Espírito, eu tenho sentido manifestações do Espírito, eu choro, alguém revela coisas para mim. Nossa, que tremendo, esse cara viu tudo da minha vida. Ele pode realmente ver. Se tudo que você tem vivido na sua vida pertence ao maligno, ele vai ver, porque pertence a ele. Vocês podem entender isso? Agora tem uma coisa aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, embora infelizmente pouco lida ou pouco compreendida por muitos cristãos, ela é uma carta essencial. Paulo vem e fala assim: olha, irmãos, sabe o contexto? Deixa eu dar uma resumida para você. Olha, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês a respeito da vinda de Jesus. Não desanime, porque Jesus vai voltar. Fiquem firmes, porque aí vem o seu Senhor. Fiquem esperançosos, tenham amor uns pelos outros e amor pelo Senhor, porque Jesus volta. Mas Ele não vai voltar sem que antes alguém se manifeste. É um espírito, é uma pessoa e são servos. Um espírito, uma pessoa e servos. Ele fala do homem da iniquidade.
Isso não é assunto de Novo Testamento. Lá em Daniel, no livro de Daniel, você vai ver Daniel, o profeta Daniel, falando muito sobre o homem da iniquidade, a abominação desoladora. Você vai a Mateus 24, quando Jesus começa a falar das coisas dos últimos dias, ele vai falar assim, ó, quem estiver lendo, entenda, que vem aí o abominável da desolação para se sentar dentro do santuário de Deus. Eu não quero me ater à questão profética e explicar o que realmente Daniel estava falando e Jesus estava falando, mas o fato é que tem uma palavra, um título, com certeza a grande maioria que já ouviu, se chama Anticristo. Talvez você já viu um filme, talvez você já conversou sobre isso. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela põe 3 manifestações distintas a respeito do anticristo. Primeiro, é a pessoa do anticristo, o anticristo mesmo, o anticristo homem, o homem da iniquidade, a manifestação humana do anticristo. Esta ainda não apareceu. Mas eu quero que você veja comigo, querido, por favor, abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 2. Primeira carta, lá perto de Apocalipse. Vamos estudar a Bíblia, vamos lermos. Primeira de João. João é o apóstolo e é o profeta que vai revelar esse Espírito. 1 de João. Amém? Amém? Veja. Verso 18 do capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 18. Amém? Filhinhos, já é esta a última hora. Isso foi falado há 2000 anos atrás, irmãos. Há 2000 anos atrás, João, pelo Espírito Santo, falou: nós já estamos nas últimas horas. Isso há 2000 anos atrás. Que dirá agora? Como ouviste que vem o anticristo, também agora, preste atenção, vem o anticristo, a pessoa dele, o homem de iniquidade, o cara que vai chefiar isso aí tudo. Mas também agora muitos anticristos, plural, gente, está falando de gente. Primeiro ele fala da pessoa e da manifestação do anticristo. Agora ele fala de anticristos, de gente que era liderada, guiada, vivia sob o domínio do espírito anticristo. Olha aí, ó. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos assim, percebemos assim, que então é a última hora. Preste atenção, versículo 19. Olha a seriedade das coisas, irmãos. Ele está falando com a igreja. Ele está falando com a igreja daquela época. Ele está falando conosco aqui nessa noite. Eles quem? Os anticristos. Saíram do nosso meio. Entretanto, nunca foram dos nossos. Sabe o que é isso aqui? Infiltração. Infiltração. Ele está falando com uma igreja e ele está dizendo: olha, o anticristo vem, mas os seus servos já estão no nosso meio. E eles saíram do nosso meio. O que é o nosso meio? A igreja. Mas eles estavam no nosso meio e nunca foram dos nossos. Irmão, por acaso, você já não me ouviu falar ou não leu sobre joio e trigo? Crescem juntos, mas depois o Senhor vai separar um do outro. Bodes e ovelhas estão ali no mesmo passo, mas o Senhor traz as suas ovelhas do seu lado direito e os bodes do lado esquerdo. Mateus 25. Você já não ouviu falar de trigo e joio, bodes e ovelhas, ovelhas e porcos? Porcos? É. Quem são os porcos? Aqueles a quem você joga pérolas e eles
estilhaçam as pérolas, que é uma referência à palavra de Deus, com os seus dentes, e atacam as pessoas que estão lançando a pérola para ele. Então, irmão, em toda a Escritura, vamos falar principalmente do Novo Testamento, são inúmeras passagens onde Deus está dizendo a seguinte coisa: nem todo mundo que parece ser é. O fato, irmão, é que a Bíblia diz: Deus conhece os que são seus. É infinito a probabilidade de nós termos, e eu creio cegamente nisso, que teremos muitas surpresas a respeito de quem será e quem não será salvo. Porque Deus, irmão, Ele conhece o seu coração. E talvez alguém esteja aqui dentro hoje e fale assim: eu estou bem escondido aqui. Você está nu. Você está totalmente nu e totalmente exposto diante de anjos, de demônios, de Deus e do diabo. É uma tolice um ser humano pensar: eu estou fazendo isso, eu estou andando assim, meu coração é esse, a minha mente é essa, e eu estou aqui no meio e ninguém está me sacando. Querido, todo mundo já te viu. É uma questão de tempo. Isso aqui, irmão, de pessoas abandonando a igreja, de pessoas abandonando a Jesus, não é coisa de agora. Não é coisa de agora. Há 2000 anos atrás, o apóstolo João falou: eles estavam no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Então, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Eu não estou falando de pessoas que têm uma ordem de Deus, que têm um chamado de Deus, que está dentro de um tempo de Deus, de servir nessa cidade ou nessa congregação, e Deus está chamando ele a outra cidade, a outro estado ou uma outra congregação. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de abandono de Deus e da congregação. Eu quero que você note que tem uma coisa espiritual muito aguda aqui, contra o discurso atual. Qual é o discurso atual? Eu quero Jesus, mas não quero igreja. Irmão, nós já falamos sobre isso. Isso é a maior mentira do diabo que existe. Porque como que você vai querer uma cabeça e não quer o corpo? Como que você quer o amado, mas você não quer aquele que Deus ama? Então Deus vai ter que inaugurar um céu para botar só você, que você não quer conviver com ninguém. E já digo, sabe qual é um dos motivos, razões, porquês, objetivos de existir congregação humana? Porque, querido, se você não passar nessa peneirinha fácil de relacionamentos aqui, como que nós vamos, irmão, realiza isso aí na sua mente. Como que nós vamos eternamente estar no céu com Deus? Mas eu quero só Deus, eu não quero esse bando de gente aqui não. 99,9% de chance de você não ir, e todo mundo vai, você não. Você está entendendo? Se eles fossem dos nossos, se eles fossem cristãos, nunca teriam abandonado a Jesus e nem aos irmãos. Ponto. Mas as pessoas... Eu não vou nem falar isso, irmão. Eu quero pular, porque eu vou perder a linha com esse negócio. Para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então você vê a pessoa do anticristo, você vê os servos dele. E a Bíblia diz também, querido, que tem o espírito do anticristo, que já opera no mundo. Nós lemos em Tessalonicenses, João também diz, ele já opera. Esse ministério da iniquidade, ele já está movimentando o quê? Movimentando os nossos corações, que são enganosos, a nossa mente humana, que vai dar um baile em você. Ou você já talvez não percebeu que toda vez que você tenta agir com raciocínios humanos contra questões espirituais, não dá em nada? Quantos já viram isso aí? Não dá, filho. Você está se cansando. Você está se cansando porque não tente usar raciocínios humanos contra seres espirituais. Não tente. Por isso que a Bíblia diz lá Paulo diz em 2 de Coríntios capítulo 10,
que as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, ou seja, padrão de pensamento, anulando as mentiras do diabo e levando toda a nossa mente cativa, obediente, cativa. Sabe o que é cativo? Preso. Sabe o que é ser um cristão? É ser um escravo de Jesus. É isso, cara. É isso que é ser um cristão. Aí, mas é por causa da cultura brasileira, irmão. Quando a gente ouve a palavra escravo, a gente já tem uma repulsa. Mas o escravo de Jesus, o servo, quando você estiver lendo na sua Bíblia, você vê a palavra servo, a palavra grega é doulos, que significa, na verdade, escravo. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Ser escravo de Jesus é a melhor coisa que existe. Esta é a palavra de Deus, é a verdadeira. Você ter o Senhor. Por isso que Jesus falou: muitos me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Causou perplexidade em Jesus. Jesus ficou perplexo. As pessoas me dizem Senhor, Senhor. Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então ele está dizendo, o contexto é direto: só me chame de Senhor e só me tenha como Senhor aquele que faz o que eu quero. É uma questão lógica, fácil. Agora, se nós andamos segundo o curso do nosso próprio desejo, você é idólatra. Muitas pessoas têm pensado que a questão da idolatria é somente uma questão de ídolos, imagem, alguma coisa. Não, irmão. A pior idolatria é aquela que Ezequiel falou, a idolatria do coração. E alguém pode dizer, já falei isso aqui, mas eu não sou não. Quando você coloca um altar dentro de você para um Deus chamado eu sou o meu Deus. É o egocentrismo. O centro é o ego, é o eu. Eu mando, eu falo, eu aconteço, é como eu quiser, quando eu quiser e da maneira que eu quiser. Você é o seu Deus, você é idólatra. Você adora você mesmo. Deus não é o seu Senhor. Porque aqueles cujo Deus é o Senhor, obedecem ao seu Senhor. Jesus disse: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Está em qualquer Bíblia. Vocês podem entender isso, queridos? Então essas três manifestações, os servos dele, ele mesmo e o Espírito dele, do anticristo. E o que significa a palavra anticristo, irmão? Primeira conotação, anticristo, é contra. Como nós lemos em Tessalonicenses. Ele se levanta, ele se opõe, ele vai contra, ele combate tudo o que leva o nome de Deus, todas as coisas de Deus. E aqui eu quero citar duas só, porque essas duas englobam tudo. Duas criações de Deus: família. Quantos de nós, irmão, se não todos que estão aqui, não têm sido atacados nos seus núcleos familiares? Não é? E a outra, adivinha qual é? A igreja, irmão. Você liga a televisão, é escândalo. Você vê jornal, é escândalo. E quando você vai sair muitas vezes para falar de Jesus para alguém, convidando ele para a igreja, ele já tem um monte de desculpa, porque na igreja o diabo tem lançado esse pensamento assim, ó, escuta. Tem dois tipos de pessoas na igreja. Se você é membro, você é idiota. Se você é pastor, você é ladrão. É assim. Se você é membro, você é bobo. Se você é pastor, você é esperto. Esse é o pensamento, é uma linha de pensamento que corre. E aí você vai entender, irmãos, de verdade, que desde 2000 anos atrás, quando foi escrito aqui, já havia um combate dentro das igrejas. Já existia grupos que eram totalmente falsos, anticristãos, contra Jesus, com a mesma bandeira de Jesus, mas contra Jesus. Eu quero Jesus, eu vi uma frase essa semana, achei muito interessante. Eu quero Jesus, mas eu não quero Cristo. Como assim? Eu quero Jesus, como eu falei aqui, o Jesus hippie, o Jesus cabeludo, barbudo, gente boa pra caramba,
que é praticamente um pateta na minha mão. O que eu falar para ele que eu quero ser, eu quero fazer, esse Jesus aí, é isso aí mesmo, eu te amo, meu filho. E o Cristo, o Jesus Cristo, aquele que fala, você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Esse Jesus que fala, renuncia para estar comigo. Pague um preço para estar comigo. Esse Jesus, ele é odiado. Porque é um Jesus que estraga a minha vida. Estão entendendo? É um Jesus que estraga prazeres. Ai, mas eu gostava tanto de fazer aquele negócio. Mas agora eu estou com Jesus, né? Agora não dá mais. Sabe, que é isso, cara? Você está entendendo? Jesus é um estraga-festa. Quantas vezes eu ouvi? Ai, que tá gostoso esse domingo. Mas vamos ter que ir embora, viu? Por quê, irmão? O que aconteceu? Que tem culto. Cara, fica nesse churrasco. Em nome de Jesus. Não vem aqui não. Você está perdendo seu tempo. Jesus é um estraga-festa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha, vai ter uma vigília de oração, por exemplo. Vigília de oração. Isso aí já virou milagre. Falar de vigília de oração, você arruma briga com a igreja. E aqui então é para quebrar o pau, viu, irmão? Já estou avisando. Os tempos estão mais próximos do que você imagina. Vamos orar. A quando? Sábado. Mas sábado? Sábado é o meu dia. Aí eu pergunto, é o meu dia do quê? Ou para quê? Aí eu marquei, cara, eu quero Jesus, que é legal demais. Mas se esse Jesus esboçar algum tipo de coisa, que eu tenha que renunciar um fio de cabelo da minha vida que eu tenho, esse Jesus eu não quero não. Deixa eu procurar um outro lugar onde Jesus não interrompe a minha vida. Estão entendendo, irmãos? Por acaso você pode chamar um relacionamento de relacionamento de pai e filho, ou de senhor e servo? Não. Então esse é o espírito que coloca as pessoas contra Cristo. Agora tem uma outra vertente, ou uma outra linha do espírito do anticristo. Não é contra Cristo, mas sim no lugar de Cristo. Você vai ler em Mateus 24, e em Tessalonicenses, que o objetivo dele é se parecer a Cristo. Como diz a palavra de Deus, quero ler para você em Mateus 24, versículo 4 e versículo 24. Vou ler na nova versão internacional para você ver que legal que ficou. Jesus disse: cuidado, ninguém engane vocês, pois aparecerão pessoas dizendo que sou eu, falsos cristos e falsos profetas, e eles realizarão sinais e milagres. Preste atenção. Essas pessoas que estão dando uma de Cristo ou de Jesus, alguma coisa, é o espírito do anticristo. Ele não vem com um aspecto satânico. Não, ele vai dizer que ele é de Deus. Que é de Deus, que é uma beleza, que é uma bênção, que Deus está comigo, lá. Vão fazer milagres, sinais, maravilhas. Por quê? Porque a única maneira, escuta, de enganar eleitos é demonstrando coisas sobrenaturais. Por isso, irmão, coisas muito sobrenaturais têm acontecido e isso vai aumentar. Mas somente essa palavra é digna de inteira aceitação, porque ela é a própria manifestação da vontade de Jesus Cristo. Porque já tem muita gente fazendo sinal, usando o nome de Jesus, mas não leva para Jesus. Jesus é Ele. Existem muitos lugares onde as pessoas do púlpito não levam as pessoas aos pés da cruz, a pessoa de Jesus. Não, ele leva a pessoa a Ele. Por exemplo, você quer ver um engano? João capítulo 10, a parábola do bom pastor. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha que bonito, né? Então significa que você aí que é pastor, os outros pastores, você tem que dar a vida por nós. Não significa.
Esse tem sido o engano. Tem pessoas que são tão boas que a gente não precisa de Jesus mais. Enquanto Paulo disse a Timóteo: só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é o nome dele? Jesus Cristo. Outros homens já estão se comportando, estão vivendo como se ele fosse o mediador entre você e Deus. Então a igreja não precisa orar mais. Eu oro por você. Você não precisa se consagrar mais a Deus. Eu me consagro no seu lugar. Eu levo a sua oração no monte. Eu faço todas essas coisas para você. Você não precisa, eu faço por você. Aí até o dia que você tiver que aparecer diante de Jesus, ele vai falar: mas eu não conheço você, quem que é você? Mas eu estava na igreja A, B, C, D, F, G, H, eu congreguei lá a vida inteira, eu estava lá, fazia tudo bonitinho, tudo certinho, mas Jesus, então eu acho que eu conheço o pastor daquela igreja, ou o irmão daquela igreja, ou o líder da sua célula, ou sei lá o que. Mas você eu não conheço, sabe? Porque você nunca apareceu diante de mim. Você sempre mandava um bilhete: pai, por favor me ajude, através de outros. Então eu quero dizer mais uma vez, irmãos, não existe salvação sem um relacionamento pessoal, individual seu com Jesus. Então, é bom se aprumar, porque viver da fé dos outros não pode ser um péssimo negócio. Deus quer falar com você, irmão. Deus quer conhecer você. Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer que você entre na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, debaixo do sangue, lá em Hebreus 10. Ele quer que você apareça diante dele. Ele quer ouvir o seu choro. Ele quer que você coloque os seus problemas, as suas crises. Ele quer ver você. Pare de ficar mandando bilhetes através de outras pessoas para chegar em Jesus. Note na Bíblia que todas as pessoas que foram curadas, tocadas e transformadas por Jesus, tiveram contato com ele, a não ser duas. Mas essas duas não tiveram porque estavam impossibilitadas. Quem que era? O servo do centurião, que estava doente, não podia ir. O centurião se interpôs. Como é que se chama isso? Intercessão. E a filha da mulher cirofenícia, que estava terrivelmente endemoniada, e a mãe foi atrás de Jesus. Intercessão. Todos os outros casos, até leproso e cego, foram onde Jesus está. Jesus está passando aí. Os caras começavam a berrar. Eu não consigo ver Jesus, eu sou cego. Mas disseram que no meio dessa multidão ele está aí. Então, como eu não consigo chegar até ele, preste atenção. Eu vou começar a berrar aqui: Deus, se não está aí, me ajuda. Jesus parou, o resto da história você já conhece. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver, veja. Agora, ele era cego. Está entendendo, irmãos? Isso aqui é muito importante para a sua vida. Agora, vamos voltar em Tessalonicenses, capítulo 2, por favor. Versos 3 e 4. E aí sim, eu quero dizer algo a você. Mostrar, revelar em nome de Jesus, para que todo o olho se abra, todos os ouvidos se abram e todo o espírito fique vigilante em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Você vai ver que os servos, o anticristo, quando ele vier, ou o espírito que já opera no mundo, eles têm uma finalidade. Qual é? Entrar no templo de Deus. Entrar no templo de Deus. E se assentar lá no templo de Deus como se fosse Deus. Isto vai acontecer quando a pessoa do anticristo se manifestar. Vai acontecer lá em Israel. E eu não quero falar disso muito agora, porque eu teria que ir para outra hora. A gente traz esse estudo que é fantástico. Porque o templo vai ser reconstruído de novo. E lá ele irá. Mas eu quero falar de outro templo. Adivinha quem é? A gente não vive falando? Acaso não sabeis que vós sois o templo de Deus?
Por isso que tem o homem, a manifestação, a pessoa do anticristo, vai sentar lá no templo em Jerusalém. Mas o espírito do anticristo, que já opera no mundo, já tem penetrado muitos templos. E tem se assentado dentro de muitos corações, como se fosse Deus, mas não é. Estão entendendo, irmãos? Você está entendendo isso? O Espírito já opera, João diz, ele já opera no mundo, ele já está aí. O homem do anticristo ainda não chegou, porque o Espírito Santo está na terra, aquele que o detém. Quando o Espírito Santo for retirado, ele vai aparecer. Mas não significa que hoje a sua ação espiritual, sobrenatural, dessa guerra contra nós, dessa guerra contra os santos, já não está se manifestando em muitos corações. Ele já tem entrado, ele já tem tentado dissimuladamente introduzir dentro de muitos templos, que somos nós. Você pode entender isso? Então, alguém pode dizer, mas como que um espírito invasor, como que forças malignas vão entrar na minha vida? Não. Como que forças malignas, invasoras vão entrar na nossa congregação? Não, isso aí não tem na Bíblia, não tem não. Ou alguns vão dizer, isso deve ser coisa de Antigo Testamento. Não. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, de alguns espíritos que foram identificados pelo discernimento espiritual que havia nos apóstolos e nos primeiros cristãos. De maneira que quando começava a acontecer alguma coisa na igreja, isso há 2000 anos atrás, os homens e mulheres de Deus que estavam ali percebiam imediatamente e davam nome. Você vai ver, ele dava nome. Sabe o que é isso aí? Isso aí é tal coisa, a gente tem que combater isso. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Se você quer ver alguma coisa sobre igreja, é Apocalipse, capítulo 2. Vamos começar por aí. Apocalipse 2. Apocalipse 2:15. Abra a sua Bíblia aqui. Vamos ler, vamos estudar. Apocalipse 2:15. A carta de Jesus à igreja de Pérgamo. É uma carta para a igreja. Uma carta para nós. Irmãos, eu quero no meu coração ainda fazer, Deus permitindo, é um desejo que eu tenho, fazer 7 domingos sobre as 7 igrejas. Porque, cara, é incrível isso aqui. Isso aqui é o mel da rocha. Mas veja, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Jesus. Preste atenção, irmão, olha isso aqui. Jesus está falando, eu conheço o lugar em que você habita. Onde está o quê? Onde está o quê, irmão? O que está escrito aí? Onde está o trono de Satanás. A vida dessa igreja não devia ser fácil. Mas você conserva o meu nome e não nega a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Antipas era um homem de Deus, era um presbítero, um ancião da igreja de Pérgamo. Era Antipas, homem fidelíssimo a Deus, amante, fiel a Deus, crente. O que aconteceu com ele? Ele foi morto. Tenho todavia contra vocês, igreja de Pérgamo, algumas coisas que você tem aí no meio de vocês, no meio da igreja. Veja a invasão. Veja aquilo que nós estávamos falando aqui, exatamente isso. As ovelhas e os bodes, as ovelhas e os porcos, o trigo e o joio. Eu sei que tem no meio de ti os que sustentam a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão.
Balaão que ensinava o rei Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. E também da mesma forma, aí no meio de vocês, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então olha o que Jesus está revelando para a igreja. Ó, dentro dessa igreja tem gente que é igual a Antipas. Dentro dessa igreja de Pérgamo tem gente fiel a Deus, tem gente temente a Deus, tem gente amante de Deus, tem gente que está indo com Deus, mas dentro desse mesmo lugar tem um povo aí misturado aí, que está sustentando duas doutrinas malignas, dois espíritos malignos, Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Agora escute isso, irmão. Começando do final. O que é a doutrina dos nicolaítas? Da onde que veio isso? Se você vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 7, você vai ver a instituição dos diáconos. Foi preciso que em um momento da igreja levantar 7 homens que serviam de diáconos. A palavra diácono quer dizer servo, para ajudar na distribuição de alimentos da igreja. Então você vai ver nomes lá como foi levantado Filipe, Estevão, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Nicolau. Nicolau foi um dos... Nicolau prosélito de Antioquia. Essa palavra prosélito que você lê na sua Bíblia significa recém-convertido, novo convertido. Nicolau foi um dos que foram levantados no meio dos diáconos para servir a Deus. Só que ele era um recém-convertido. E alguma coisa aconteceu, alguma coisa, irmãos, alguma coisa, você acha o quê? Algum espírito, ele começou a dar lugar, enquanto a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, não dê lugar a pensamentos maus, encha sua mente da palavra de Deus, das coisas celestiais de Deus. Não, ele foi dando lugar. E ele começou ao quê? A colocar uma doutrina. Aquele diácono começou a colocar uma doutrina no meio da igreja, teve que ser expulso. E essa doutrina fazia o quê? Ela ultrapassava Jesus. Ele começou a inventar novas normas, novas coisas, novos quereres, novos desejos. Então Nicolau formou dentro da igreja a seita dos nicolaítas, os seguidores de Nicolau, aqueles que ultrapassam as verdades de Deus, aquele que precisa de mais. Parece que a verdade de Deus só não basta. Estão entendendo, irmãos? Isso se formou no meio da igreja e desviou e destruiu muitas pessoas. E esse espírito ele começou com quem? Com uma pessoa chamada Nicolau. Lembra do espírito do anticristo? Que quer se assentar no templo, que somos nós, uma das referências. Não a pessoa que vai se assentar no templo de Jerusalém, mas o espírito que já opera, tentando acessar o seu coração e colocar um trono de domínio dentro de você e começar a dizer para você o que realmente é, não o que é o que Jesus disse, mas a ideia dele. E aí você começa a tecer uma pessoa só. Olha o poder da influência, irmão. Por isso que Paulo disse a Timóteo, tem 2 pessoas no meio da igreja que você tem que arrancar daí. Que coisa feia, né? Irmãos, sabe por que muitas vezes os cristãos de hoje, eles se assustam? Porque não lê a Bíblia, não é possível. Está tudo escrito aqui. Ele fala assim, tem 2 pessoas aí no meio da igreja que eu quero que você encontre eles e bote eles para fora. Um se chama Emineu e outro se chama Fileto. A conversa deles corrói igual câncer. É necessário fazer com que eles calem a boca. Ai, credo, isso não é da Bíblia não. Está amarrado no nome de Jesus, pode ler, 2 Timóteo, 1 Timóteo, pode ler. Ai, que coisa, né? Ai, mas, veja, irmãos, começou com um homem chamado Nicolau, mas a ideia dele no pé do ouvido, você está entendendo, irmãos? Estão entendendo? Aquela conversinha de fim, de culto, de esquina, de seguro, no pé do ouvido, levando as pessoas, não à verdade da Escritura, mas a minha opinião. Eu estou ultrapassando o que Jesus diz, eu estou na doutrina dos nicolaítas. Alguém já está acessando o meu coração. Para conseguir acessar o coração da igreja, eu preciso acessar um de vocês. Para que Satanás acesse esse lugar de comunhão dos santos,
chamado de congregação dos santos. Ele precisa acessar um coração. Talvez seja o seu. Cuidado, não dê lugar. Por isso que Paulo falou, não dê lugar ao diabo. Não deixa. Se você começar a entrar umas ideias estranhas, repreende, sai fora. Cai fora disso. Porque através de um Nicolau, muitos na igreja de Pérgamo foram contaminados. A igreja estava invadida por um espírito invasor. Você está entendendo, irmãos? Você percebe isso? Ele fala de outro, Balaão. Depois você vê lá em Números, no Pentateuco lá, primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, 4º livro da Bíblia, capítulo 24, tem a história de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, homem de Deus, até o dia que alguém ofereceu, adivinha o quê? Din-din, dinheirinho, para ele. O dinheiro, né, irmãos? Dinheiro fala alto. Por isso que Jesus falou que um dos principais principados malignos que nós temos que enfrentar se chama mamon, se chama riqueza, se chama dinheiro. Por dinheiro, o seu Cristo foi vendido. O meu, o nosso Jesus foi vendido por 30 moedas. Adivinha quem é que estava ali ao redor de Judas? Mamon, lógico. Eu vi uma frase do Augusto Nicodemos Lopes essa semana, achei fantástico. Escuta. Ele disse, Augusto Nicodemos Lopes, ele disse assim: olhem para Judas. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas, ao espírito que já opera no mundo, para que Judas traísse Jesus por 30 moedas. Mas em nenhum momento da Escritura você vai ler Judas falando, Judas com a mão torta, Judas caído no chão, Judas espumando pela boca. Ele era uma pessoa comum, ele era uma pessoa normal. Ninguém discernia que Satanás já estava dentro do coração dele. Só uma pessoa discerniu, Jesus, quando disse, o que você tiver que fazer, faça. E ele saiu e foi fazer. Irmão, essa mesma voz, ela ecoa até os dias de hoje. Agora a pergunta é, o que é que está no seu coração para fazer? Adorar a Deus, servir a Deus, ter comunhão com Deus, ou... Porque no coração de Judas tinha outra coisa. Você percebe isso? Judas não ficava lá, nossa, aquele rapaz está demorando, meu Deus, ele está possuído, ele está possesso. Vou falar sobre possessão no domingo que vem, querendo Deus. Tem muita besteira a respeito disso aí. Judas era normalzinho. Ninguém sabia o que estava acontecendo no interior dele. Ele nunca espumou a boca, mas Satanás estava no comando. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha bem para ele. Fala assim, eu estou de olho em você. Pesou, né? É sério, irmãos. É sério. Eu estou de olho em você. Estou de olho naquilo que Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Porque não se colhe uva de espinheiro, nem figo de abrolhos de erva daninha. A árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. A árvore boa não produz fruto mau, nem a árvore má pode produzir bom fruto. Judas estava lá, endemoniado até o pé do cabelo, e não caía no chão. Escuta, irmãos, há 12 anos, vamos fazer 13 agora no final desse ano. Há 13 anos, Jesus me encontrou e me salvou e me chamou. E eu tenho visto, já vi muito, irmão. Eu já vi toneladas de pessoas endemoniadas, aquela coisa toda. E eu quero dizer aqui, de púlpito, que as pessoas que estão possessas, ela perde o controle e o domínio da sua mente, porque tão grande é a infestação que tem dentro dela, que ela sai do ar, são as pessoas mais fáceis de se lidar. E quando o demônio aparece, eu estou aqui, o capeta, você levanta a mão e fala assim, em nome do Senhor Jesus, acabou o diabo, acabou.
Agora, e as pessoas que nunca se manifestam? Ou ela se manifesta todo dia, mas é você que não discerne. Escuta o que eu vou dizer, que é muito sério. O que muitos têm chamado de temperamento é obra maligna de domínio de demônios. De Judas. Eu sou assim, e se vocês quiserem me aceitem. Então, tudo bem, você pode ser aceito aqui, mas você vai para o inferno. Que Jesus não vai aceitar você. Mas que conversa retrô, que conversa para fora, irmãos. Gente, quem que é Deus? O que é céu? Pessoas que nunca cairão no chão na sua frente. Eu sou aqui que vem pegar você. Não. Mas a conversa do anticristo, do espírito dele, vai ser uma conversa mais suave, porque ele quer adentrar o seu coração. Ele não pode se manifestar na sua frente. Acorda, presta atenção, jogo de inteligência. Para ele colocar o trono dele aqui no meio da nossa congregação, ele não pode vir de capa preta, tridente, aqueles desenhos de pica-pau. Sabe aquele desenho de pica-pau? Caldeirão, irmão, esquece isso, não tem nada a ver. Tá certo? Ele vai ter que entrar com 100% de aprovação, diluindo as coisas de Deus. O espírito de Balaão era o quê? Ele ensinou o rei Balaque a armar ciladas contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, dizendo a seguinte coisa: olha, o povo de Deus ninguém pode morrer. E ainda foi deu um de profeta, falsão. O cara chegou para ele: eu tenho um dinheiro aqui para te dar. Ele: eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo de Deus não tem como ser amaldiçoado, ele é de Deus, aleluia. Sabe aquela conversa? Mas de olho na grana. Mas no meio da conversa dele, ele dava umas dicas. Já viu isso, irmão? Você já teve uma conversa assim com alguém? Aquela conversa que parece espiritual, mas ela está cheia de dicas estranhas, burlando as coisas de Deus. Eu acho que isso aí não é. Não, eu vou falar. Tem criança aí? Se tiver, está no lugar errado, era para estar lá. Aquela conversinha: não, nós estamos num relacionamento, estamos namorando, aleluia, glória a Deus. Não, mas nós estamos em santidade, estamos guardando, né, um ao outro. Com a palavra de Deus, ela diz isso, ela diz isso, ela diz isso, ela diz aquilo, né? Então nós, né, não, olha, uma vez eu vi um cara falar: só você pode fazer até o exame. Ela é virgem, ela é virgem, ela é virgem. Cara, eu olhei assim. Irmãos, quem disse que perder a virgindade é ter rompimento de ímen? E escuta, agora eu vou falar aqui, que isso aqui é punk. Tem toneladas de crentes. Isso aí, irmão, já, olha, é só imersão jovem que você dá piruleta na parede. Tem toneladas de crentes por aí, uns crentes estranhos, né? Não, é crentes mesmo, já vou explicar isso aí. Crente mesmo. Que, inclusive, já vi isso daí. Não, eu continuo virgem. Eu só faço, ou só fiz sexo oral ou sexo anal com meu namorado, mas virgem. Está tudo certinho aqui na frente. Irmãos, eu sei que talvez você não saiu da sua casa para ouvir isso de mim, mas eu preciso dizer toda a verdade de Deus. Toda. Eu continuo, não, você já foi faz tempo. E aí tem aquele outro, os conselhos no meio, meias verdades. Isso aí não pode, mas quem sabe aquele outro pode, né? Aí você vai no outro. Tolinho. Esse é o Balaão, ensinava o rei. E ele ensinou o que, o rei Balaque? Olha, só tem um jeito de destruir o povo de Israel. Através de macumba não dá, feitiçaria não dá, exército inimigo estrangeiro não dá, mandar inimigo não tem jeito. Vamos introduzir pecado no meio do povo de Israel. Vamos fazer com que as nossas mulheres tenham casamentos com os filhos de Israel, tenham relacionamentos com os filhos de Israel, e coloque um monte de pecados e ídolos e idolatria no meio do povo de Israel. Assim, o que vai acontecer? Deus vai tirar a mão de sobre eles, porque eles vivem em pecado. E aí a gente vai lá e nhaque. Esse é o espírito de Balaão.
Números 24. Por acaso, irmão, você tem algum amigo, entre aspas, assim? Te ensina a burlar leis de Deus? Ah, isso não é bem assim, você pode dar um jeitinho do outro lado aqui, que é beleza, vai. Como diz a palavra de Deus, no dia que eles chamarem, no dia que eles gritarem pelo meu nome, eu não ouvirei, diz o Senhor. Ah, irmão, aí ó, é Sansão, lembra de Sansão? O homem mais cheio do Espírito Santo, o homem mais forte, o homem mais poderoso, o cara derrubava a parede, ele era forte, mas ele não era tão forte assim. Que a força do braço não superou a força da inteligência do inimigo que estava contra ele. Ele mandou uma mulher, Dalila, todo mundo conhece a história, fez 2 carinhos no cabelo dele, meteu a tesoura. Quando ele levantou, tem a frase, uma das frases que eu tenho mais medo da minha vida. A Bíblia diz que quando ele levanta e vê os inimigos, ele já vai para cima, mas ele ainda não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Ele ainda não sabia que Deus não estava mais com ele. Ele ainda não sabia que Deus não estava mais com ele. Irmão, aonde é que você está? Você sabe onde que você está? Com quem que você está? Aonde que você está situado espiritualmente? Quem é você? Onde que você está? Quem são seus companheiros? É sério. Porque a gente vai começar a receber um monte de dicas que estão introduzindo pecado em nossas vidas. Aí você, mas eu pastor, eu estou indo embora da igreja, estou saindo fora. Por quê, irmão? Porque eu estou orando e não acontece nada, mas não vai mesmo. A gente está, como diz Jesus, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Arranca fora esse fermento aí, ó. A massa tem que ser pura. Apocalipse 2:20. Abre lá, irmão, vamos lá. Sai correndo não. É uma outra igreja, a igreja de Tiatira. Vamos do versículo 19. Olha o que ele diz para a igreja, olha que lindo, ó. Eu conheço as suas obras, ó, a igreja, ó. Essa igreja, qualquer um quer congregar, irmão. Igreja cheia de obra, ó. Glória. Obra, amor e fé. Irmão, essa igreja aqui é bênção, cara. Isso aqui é poder. Isso aqui é, onde que é o endereço? Eu quero ir para lá, né, Moreno? Vamos nós dois, vamos embora. Deixa vocês aí, vamos lá para Tiatira. É que igrejão cheia de obra, cheia de amor, todo mundo se abraça. Ai, irmão, te amo. Aí outro, quando eu te amo também, ai, aquela coisa. Ai, fé, tal. E seu serviço, ó. Então, olha só, irmão. Obra, amor, fé e serviço. Que igrejão, cara. Eu queria ir lá, congregar lá. Que benção. Não parou. E as suas últimas obras, mais numerosas que a primeira. O que é isso? Crescimento. Isso é crescimento. Começou no nível, mas agora o nível aumentou mais. Igreja crescendo, igreja cheia de amor, igreja cheia de comunhão, igreja cheia de obra, igreja cheia de fé. É Deus mesmo a coisa. Porém, eu tenho contra ti que vocês toleram, suportam. Tolerar é mesmo sabendo o erro, quer conviver junto, em paz, né? É a falsa paz, já falei sobre isso. Vamos levantar a bandeira branca para não brigar muito, mas eu estou capeta aqui. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, que não somente ela ensine, ensinamentos de espíritos, doutrinas de demônios. 1 de Timóteo capítulo 4:1, semana passada. Mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Onde é que estava isso? No meio de uma igreja top. Por isso eu digo e entendo as razões do Espírito Santo conosco aqui nessa noite, nesses domingos. Eu vejo isso na minha própria congregação onde eu congrego. Eu vejo os irmãos aí se amando, pessoas cheias de fé. Eu vejo aqui. A gente vai para cima, em glória a Deus, vamos fazer a aula, vamos fazer evangelismo, vamos fazer café com Deus. Mas isso não significa
Eu vejo crescimento numérico, mas isso não significa que nesse meio não pode estar entrando espíritos invasores. Olha aqui, irmãos, lê aí. Vocês estão tolerando essa mulher aí. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo já estava avisando, o Espírito Santo já tinha dado discernimento, o Espírito Santo já tinha mostrado para muita coisa, mas ninguém punha a mão na cumbuca. Jezabel, o espírito dá, adivinha o quê? Duas coisas: controle e prostituição. Controle e prostituição, Jezabel. Estava no meio da igreja, um espírito invasor, operando no meio de comunhão, de fé, de amor, de crescimento, porque, irmãos, essas coisas confundem nossos olhos. Eu falo com propriedade. Qual é o pastor, quais são os pastores que não gostam de ver a igreja cheia, a igreja crescendo? Olha que benção. Irmão, abre o seguinte, Marcelo, abre essas portas aí, vamos encher, é Deus, é aquela coisa. E você pode estar vivendo com alguma outra pessoa que não é Deus. Então quero deixar claro, a minha preocupação, o meu combate e a minha vida com Deus, não somente eu, mas todos aqueles que são de Deus aqui, vai ser e será sempre localizar e exterminar. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, localizar e exterminar. Amém? Amém, irmãos? Porque senão alguém vai acessar os nossos corações, e acessando o meu coração, acessando o coração de vocês, vai conseguir acesso aqui. Por isso, jovens principalmente, cuidado com esse espírito de prostituição. Sexo é uma coisa maravilhosa de Deus, mas feito para dentro de uma aliança chamada casamento. E nós não vamos abrir mão disso nunca, nem de pau. Bem? Tem mais uns bichos aí? Tem. Atos capítulo 5. A igreja, mais uma vez, a igreja de Atos. A igreja de Atos é fogo puro. É que a igreja crescendo. Irmão, a igreja de Atos era maravilhosa. Meu Deus, quanto milagre, quantas coisas acontecendo. Os apóstolos estavam ali pregando. Pregação de João de cedo. Pregação de Pedro de tarde. Meu Deus, como eu queria congregar ali. É coisa maravilhosa. Pessoas trabalhando, a igreja crescendo. Atos capítulo 5. Diz que um homem chamado Ananias, junto com a sua mulher Safira, olharam e viram a igreja crescendo, viram as necessidades da igreja, e de comum acordo, marido e mulher falaram: olha, nós temos um terreno, vamos vender e vamos doar esse dinheiro aí para alimentar as pessoas da igreja. Vamos, Barnabé já fez isso, vamos fazer também, vamos. No meio do caminho, pode ler aí na sua Bíblia, Satanás entra no coração de Ananias e Safira. Lê aí para você ver. Satanás toca no meio dessa. O nome dele está aí, ó. Pode ver aí, está aí. E eles mudam de opinião do voto que eles tinham feito, do compromisso que eles tinham feito. Então, qual é esse espírito, irmão? Esse espírito, eu vou além de questões a respeito de responsabilidade cristã, de que todo mundo aqui sabe, de do que a Bíblia diz. Nós já ensinamos isso tantas vezes. No informativo da igreja, todo mês tem uma palavra sobre isso. Nós estamos cansados de ser ensinados, mas o nosso coração muitas vezes é rebelde com respeito às questões sobre dinheiro. É onde a gente peca, é onde a gente pira. E aí o que acontece? Alguém entra ali, pode ler, em Atos 5, Satanás entra lá e toca, e eles não fazem isso. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dar uma entonação com você? Esse espírito aí já tem trabalhado na vida de muitas pessoas. Qual é? Toda vez que alguém coloca algo grande, como eles colocaram nos seus corações, para fazer para Deus, alguém vem dar um sopro no seu ouvido: mas você vai fazer tudo isso? Vamos evangelizar todo esse bairro, casa por casa, vamos desintocar um por um aqui, vamos. No outro sábado já tem a metade das pessoas. O que aconteceu? Alguém entrou ali e minou aquela força que você tinha.
Quando a gente está no culto, irmão, a gente está orando, a música está tocando, eu vou ir por todo mundo, eis-me aqui, Senhor, eu vou quebrar tudo, eu vou quebrar a pina inteira, eu vou arrebentar, eu vou fazer. Você dorme uma noite, acorda segunda-feira, você já não quer fazer mais nada. Quantos já passaram isso aí? E eu percebi na palavra de Deus, Deus me deu discernimento, que é uma coisa contra a qual eu tenho que lutar. Você pode chamar esse demônio um dos mais fortes que tem, de desânimo. Já enfrentou ele? Já. Desânimo. Quem é que já não pegou esse bicho de frente? Mas para nós não tem nada a ver, né, irmão? Todo mundo fica assim, então você deixa ele passar, ou pior, você deixa ele entrar e convive com ele como se fosse normal. Senão, isso é o tolerar. Jesus fala, vocês estão tolerando espíritos convivendo com vocês. Vocês estão tolerando, vocês estão deixando, não, deixa aí, já, há tantos anos que eu sou assim mesmo, vou mudar agora para quê? Esse é o tolerar. É o aceitar uma realidade que não é a realidade de Deus para a sua vida, irmão. É uma realidade que está sendo uma realidade paralela de fraqueza, de apatia, de uma verdadeira, como diz aquele negócio do sangue que enfraquece, como diz? Anemia espiritual, é mais ou menos isso. E você se sente fraco todos os dias, e você não reage mais, você tolerou, é tolerância. E alguém está fazendo assim com você, ó, esmagando você igual um piolho na unha, assim, aí você lá assim, acho que ele não vai apertar tão forte assim, já acostumei com apertão. Talvez tenha um monte de gente aqui que está acostumado com apertão, você não reage mais, você deixa bater. É que nem o filme do Rock. O cara dá no Rock. Daí no fim tem aquela mentira que ele sempre ganha, mas talvez não seja esse o seu caso. Ou talvez seja esse o seu caso. Você chegou aqui essa noite, você tem apanhado muito. Mas em nome de Jesus, se levanta hoje, querido. Não é essa a vida que Deus tem. E ainda que você sofra por causa das coisas de Jesus, você sofre forte, você não sofre fraco. É diferente, irmão. Você sofre com uma certeza, você sofre com esperança, você sofre com fé, você não sofre anêmico, largado no chão, sendo pisoteado. Esse espírito entrou dentro da igreja. E esses dois morreram. Eu quero também alertar que em todas as partes das 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, tem uma promessa, tem uma constatação, discernimento e tem um juízo. Todas as cartas. Onde Jesus fala, estou avisando que tem coisa no meio de vocês. Se vocês não tirarem, quero dizer que eu vou vir e vou retirar de vocês. Pode ler lá. Então, irmãos, por que nós somos igreja? Por que nós vivemos na igreja? Por que nós temos Bíblia? Por que nós estamos aqui? Vamos orar. Para que isso? Porque você não seja um escravo. Sem saber, dominado o tempo inteiro. Anêmico o tempo inteiro. Sabe aquela pessoa que lê, eu gosto de ir na igreja, por quê? Porque hoje alguém vai contar um testemunho de vitória, eu acho tão bonito o testemunho, tão bonito o testemunho. E aí, irmão, você quer viver isso? Eu não, acho que é só para homens de Deus. Você é um homem de Deus, tanto quanto eu, você é uma mulher de Deus. Deus tem planos grandes e poderosos para você, como tinha em Ananias e Safira. Entrou alguém, que você sabe quem, e colocou uma outra ideia. Eles acabaram morrendo. E foi grande o prejuízo que a igreja daquela época teve. Você pode entender isso, irmãos? Ele vai querer acessar o seu coração espiritualmente, para poder acessar a congregação posteriormente. Essa é a verdade. Nós estamos aqui, irmãos, vivos, para pedir de Deus discernimento espiritual. Tem sido, com certeza, o dom mais principal nesses dias. Discernir que espírito é esse, que louvor é esse, que pregação é essa, que manifestação é essa, que comportamento é esse. Porque não bate com a Escritura. Não é que não bate com a opinião do cristiano, não é isso não, é com a Escritura. Você pode ler também, vou adiantar, vai estar sendo gravado, depois você escuta a mensagem, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Sabe o que estava acontecendo? Em 1 Coríntios capítulo 5, um garoto, escute, 1 Coríntios, a igreja de Corinto era a igreja dos dons espirituais. Olha, lá estão a relação dos 9 dons do Espírito. Irmão, que igreja!
Estava na maior cidade, mais rica cidade, maior número de membros e dom espiritual jogando pela janela. Você não queria congregar lá? Eu queria. Só que aconteceu uma coisa lá no meio. Ou melhor, duas coisas. Dois espíritos estavam lá. Escute. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo aparece e fala assim: ó pessoal, para aí. Igreja, para aí pessoal. Para de profetizar aí, para de curar. Para essa coisa aí. Pera. Tem alguma coisa introduzida aqui no meio. Tem alguma coisa estranha aqui, que não é de Deus aqui no meio disso tudo aqui. O que é? Uns estão dizendo que é de Paulo. Outros estão dizendo que é de Apolo. Outros estão dizendo que é de João, de Pedro, de Tiago. Quem é Paulo? Quem é João? Quem é Pedro? São servos, por meio dos quais vocês creram. Mas nós não estamos aqui para ser o partido da Igreja Petra, o partido do grupo que anda com o Cristiano, o grupo que anda com a Melissa, o grupo que anda com o Marcelo, o grupo do Leandro. Não. Isso é espírito faccioso, a Bíblia diz. Paulo chegou, já deu uma espadada no meio, falou assim: vocês já estão assim. Leia lá, irmã, 1 Coríntios 3, você vai ver. Paulo chama ele de carnais, vendidos à carne. Vocês são carnais, vocês não são espirituais, porque vocês estão fazendo partidos no meio da igreja. É a chamada panelinha, meus amigos melhores, aquela coisa toda. É lógico, irmãos, presta atenção, que na igreja nós temos afinidades maiores com algumas pessoas. Isso é uma coisa. Agora, não use as afinidades que você tem com algumas pessoas, que te fazem estar mais próximo delas, como pretexto para não se aproximar de outros. É aqui que está o errado. Continue sendo muito amigo e muito fiel dos seus amigos. Glória a Deus, aleluia. Não tem problema. Mas não em detrimento de outros. Não usando isso como pretexto para não me aproximar de outras pessoas. E principalmente com aqueles que você já notou que tem dificuldade de relacionamento. É lá que você tem que ir. Porque é lá que você é aprovado por Deus. E é lá que você cresce espiritualmente. Isso é Bíblia. Estão entendendo, irmãos? Paulo falou: tem esse espírito aí, ó. E a segunda coisa, 1 Coríntios 5, ele fala: tem alguém aí no meio, um jovem, um homem, que abusa sexualmente da mãe. Olha, irmãos, que coisa horrorosa. 1 Coríntios 5. Paulo fala: arranca do meio da igreja esse malfeitor, bota ele para fora. Ele é expulso da igreja. 2 Coríntios 2. Ele é readmitido na igreja, ele é aceito de novo na igreja. Ele se arrepende verdadeiramente, ele volta. Mas alguns irmãos, Paulo falou assim: vocês têm que perdoá-lo, porque a quem vocês perdoarem, eu também perdoo. E faço isso na presença de Deus, para que Satanás não alcance vantagem sobre a igreja precisa perdoar. Satanás, irmãos, isso é muito sério. Sempre haverá uma brecha para ele entrar aqui através de algum coração hospedeiro, enquanto não houver perdão completo e verdadeiro segundo a palavra de Deus. Não é perdão de mentira, não. Eu ouvi uma frase, irmão. Essa frase entrou no meu coração. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa sobre perdão. Nós já falamos, o que é perdão? Perdão é perder. Perdão é quando você tem razão, mas se entrega mesmo assim. Isso é perdão. Mas eu ouvi a outra frase que tocou no meu coração. Perdão é se lembrar sem sentir dor. Anota isso na tábua do seu coração. Perdão é se lembrar de alguém sem sentir dor. Isso é perdão. E ele fala: para que Satanás, para que espíritos malignos não alcancem vantagem sobre a igreja de Deus, a igreja tem que perdoar. Isso aqui tem que ser a casa da... Tem ali o hospital, Santa Casa de Misericórdia? Não, está errado. A Santa Casa de Misericórdia tem que ser aqui. Mas quem você é? Eu sou prostituto, sou drogado, sou bêbado, eu sou isso, sou aquilo, aquela coisa, eu faço as coisas erradas, mas nesse lugar as pessoas têm que ser aceitas e perdoadas, irmão. Porque você foi. É que a gente fica taxando: prostituta, isso é coisa do capeta. Mentiroso, mentiroso todo mundo é. Mentiroso é filho do diabo. João 8,44. Prostituta, em nenhum lugar da escritura diz que a prostituta é filha do diabo, mas o mentiroso é. E Jesus falou: olha, para os fariseus, doutores da lei,
as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos, ou seja, a pior raça da antiga Israel, o pior tipo de gente, eles vão entrar no céu na frente de vocês. Olha, que frase de Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? Que pessoas pecaminosas que não se arrependem vão entrar no céu? Não. Ele está falando que a prostituta, enfim, irmãos, quer falar sobre prostituta? As pessoas, a escória da sociedade, os párias da sociedade, aqueles que ninguém quer, os leprosos dos nossos dias. Eles entram e entrarão na frente, no céu, na frente de muito crente, sabe por quê? Porque eles reconhecem Jesus. Eles reconhecem a fraqueza deles, a podridão deles, a miséria do coração deles. E a Bíblia diz: um coração quebrantado não desprezará, ó Deus. E muitas vezes nós aqui, doutores da lei, cara, você tem que se arrepender. Eu não me arrependo não. Tudo bem. Eu não vou fazer isso. Você reage, cara. Você reage contra a palavra. Você reage contra o Espírito Santo de Deus, você é doido. Vocês estão entendendo, queridos? Falta de perdão. Fala lá, querido, ainda em Judas. Vamos encerrar agora. Abre a sua vida, finalmente. Judas, capítulo 1. Judas só tem um capítulo. Vamos encerrar agora. Nós estamos numa série especial aqui na igreja, por isso que o horário tem ido. Mas eu sei que muitos estão sendo edificados e protegidos em nome de Jesus. Muitos estão sendo, Deus está abrindo os olhos de muitas pessoas. Carta de Judas, não é Judas o traidor, não. Esse Judas aqui era irmão de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas 1:11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem é Caim? Irmão de Abel. O que é que Caim fez? Matou o seu irmão. Por quê? Inveja. Quem diria, né, irmãos, que nós deveríamos fazer cultos de libertação e orar por espírito de inveja, hein? Não, mas isso não tem nada a ver. Todo mundo tem, cristão não. Cuidado com a tolerância. Uma igreja foi criticada, duramente criticada, porque ela é tolerante a espíritos invasores. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Matou o irmão porque era invejoso. E inveja não é querer ter o que o outro tem. É querer ter o do outro e querer que o outro perca o que ele tem. Eu não quero só ser o pastor, eu não quero só o lugar do Leandro, eu não quero só o lugar do Thiago, eu não quero só o lugar do Sérgio, não. Eu quero o lugar dele, eu quero que ele saia. Daí está tudo completo. Isso é demoníaco. Isso é espírito anticristo. Quer tomar o lugar de onde Deus está trabalhando. Está entendendo, irmãos? Pensa que inveja é qualquer coisa? Não é não. E ai daqueles que têm tolerado isso nas suas vidas. Você está aqui, irmão, para caçar dentro do seu coração qualquer espírito invasor que quer acessar primeiro o seu coração e posteriormente a igreja. Estamos aqui para isso. 2. Prosseguiram pelo caminho de Caim e foram movidos pelo erro de Balaão e pereceram, morreram na revolta de Corá. Um dos espíritos mais malignos na igreja é o espírito da insubmissão. Porque na época, no Êxodo, lê lá Êxodo, Levítico e Número. O que está acontecendo? O que é esse cara aqui, o Corá? Ele não agiu sozinho. Começou no coração de um dos príncipes de Israel, chamado Corá, ou Coré, em algumas traduções. Sabe o que entrou no coração dele? Ele olhou para Moisés, que era aquele que tinha sido chamado por Deus, e falou assim: mas todo mundo pode profetizar aqui, todo mundo é de Deus aqui, todo mundo aqui é igual, perante os olhos do Senhor, lá. Aí ele começou a juntar pessoas e começou a dar esse discurso. É sempre assim. Se juntaram a Corá 2 outros homens, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão. Fizeram uma revolta no meio do arraial do povo de Deus e juntaram muitos outros príncipes de Israel e subiram na porta da tenda da casa de Moisés e chamaram Moisés para fora.
Moisés saiu. O que está acontecendo, pessoal? É o seguinte: queremos dizer que não aceitamos mais a sua autoridade, queremos dizer que a gente acha que você já está velho, você passa a mão na cabeça de um monte de gente aqui, e é o seguinte: nós também somos o príncipe do povo de Israel, e o negócio é o seguinte: nós também vamos profetizar como você. Olha o coração de Moisés, irmão. Sabe o que Moisés falou? Sua raça de vírus, você vergonha. Não, falou: quisera eu que todo homem de Israel fosse profeta, que todo Israel profetizasse. Eu queria também que vocês fossem mesmo, mas vocês não são não. Não, nós somos sim, não sei o quê. Irmão, desceu o fogo do Senhor no meio do arraial e falou assim: agora é comigo. Então o negócio é o seguinte: esse Moisés aí está velho, esse Moisés aí já deu paulada na rocha, ele já deu umas bolas fora aí, mas é o seguinte, ele é o Moisés. Ele é o Moisés. E agora chamarão o irmão de Moisés. É o seguinte: vamos fazer um desafio agora. Na manhã, na tenda da congregação, cada um de vocês vai trazer o seu cajado. O cajado é símbolo da autoridade. Todos os príncipes de Israel vão trazer o seu cajado. E o cajado da casa de Moisés, através de Arão, vai também. O cajado que florescer, que brotar, esse é o da família sacerdotal. Esses são os que estão em autoridade agora. Adivinha qual é o cajado que brotou? O de Arão, o de Moisés. Mas não ficou assim, irmão. Lembra que eu falei de Apocalipse? Sempre há uma esperança, sempre há uma constatação, um discernimento, e sempre há um juízo para os não arrependidos. E aí o que aconteceu? A terra abriu debaixo deles, foram tragados, foram mortos. Eu sei que a nossa visão humana nos atrapalha. Eu sei que Satanás ele tem trabalhado muito nisso, então eu quero falar uma palavra aqui para filhos. Filhos. Eu não obedeço meu pai, não obedeço a minha mãe, desconsidero eles, porque eu vejo eles fazendo coisas erradas. Isso nunca será pretexto diante de Deus para você viver uma vida mais errada que os seus pais. Amém? Mateus 23. Jesus fala: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Então, em verdade eu vos digo, façam tudo o que os fariseus mandarem vocês fazerem, só não copiem a sua maneira de viver. Pode ler lá para o versículo 1 e 2. O cara que está aqui falando aqui hoje, eu posso ser o maior fariseu. Eu gosto dessa frase: você não vive o que você prega. Eu gosto. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Quem é que vive todo o evangelho? Levanta a mão aqui. Quem é que está 100% aqui? 100, não é 99,9, 100, levanta. Não levanta ninguém, né? O apóstolo Paulo disse: eu sou devedor de gregos, de bárbaros e de todas as gentes. Eu sou devedor. O apóstolo Paulo, que não é qualquer Zé das Quantas de Pindamonhangaba, disse, Filipenses capítulo 3, versículo 13: não que eu julgue ser perfeito ou que eu tenha alcançado perfeição, pelo contrário, não sou perfeito. Quem está falando isso? Paulo. Mas uma coisa eu faço, uma coisa eu faço, e é que prossigo na direção de Jesus. Eu caio, eu levanto, eu tropeço, eu levanto, eu escoro na parede, mas vocês sempre irão me ver indo na direção de Jesus. Este é o exemplo que os seres humanos dão para os outros. Não busque Jesus Cristo, o Senhor, dentro de mim, porque eu não sou Jesus. E essa pessoa que está do seu lado também não é Jesus. Nós estamos sendo moldados pelo processo de santificação, a imagem de Jesus que nós seremos, não somos. Isso é Bíblia, nós precisamos entender o que nós estamos falando. Eu também não estou dando brecha, irmão, para viver que nem ímpio, que nem mundano, não é nada disso aí não. Vai ler lá Romanos 6, e não use da graça para transformar em desgraça na sua vida. Eu não estou falando isso, então não vou viver na gandaia, porque errar é humano. Não é isso não, não é isso não. Pode parar. Porque aquele que está com Jesus, ele está, que nem o apóstolo, ele está crescendo de fé em fé, glória em glória, cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4, ele está crescendo em Deus. Está crescendo.
Então vocês já viram e vão me ver muitas vezes errando, até coisas grosseiras na frente. Vocês já me veem, quem me conhece mais aqui sabe disso, a questão não é essa. Porque Jesus falou, obedeçam os fariseus. Só não seja como eles são, só não viva como eles têm vivido. Porque a coisa que os fariseus falavam era a lei, irmão, estava certo. Você entende isso? É diferente. Muitas pessoas têm feito isso. Eu não vou fazer nada do que esse cara aí falou hoje, porque eu vi ele esses dias ali, ele passou no sinal vermelho, então ele não serve do diabo, é um falso profeta. E o que ele falou é mentira, irmãos. Por favor. Porque com essa você não vai passar diante de Jesus. Não vai. Citando outras pessoas como motivação para você ter vivido uma vida fraca, caída e sem Deus. Não adianta. Você pode dar essa desculpa aqui cola. Aqui cola que a gente está na carne mesmo. A gente só quer responder carnalmente, mas com o Espírito Santo não cola. Porque se você for diante de Deus com essa, Senhor, eu congreguei numa igreja que o pastor era uma porcaria, o líder de louvor era uma porcaria, as irmãs que dançavam eram porcaria, tudo mano, os caras eram isso aqui, eu vi os caras fazendo isso, então eu também não vou ser obediente não, Aí Jesus vai falar assim, mas quando em algum lugar que eu disse para vocês seguir a um homem? Não está escrito na escritura, Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ponto. Isso aqui liberta você. Porque você com certeza vai ver os seus pais. Meu pai brigou, meu pai e minha mãe brigam, então eu vou lá, vou dar tapa na cara dele também. Irmão. Isso é o espírito de Coré, Datã e Abirão. Que não, ele se revolta contra as autoridades que são de Deus, que a Bíblia diz. Eu não aceito a autoridade de pai, não aceito a autoridade de mãe. Se eu for trabalhar num lugar também, me aguentem. Porque todos os chefes não prestam. Eu sempre sou funcionário, eu sou funcionário vítima, tenho um funcionário destaque do mês e o vítima do mês. Todos me perseguem, as pessoas só não sei. As pessoas me perseguem aqui na fábrica, aqui na... A Bíblia diz, obedece à autoridade, Romanos 13, e terá o louvor dela. Seja um ótimo funcionário, ninguém vai te perseguir não. Agora, você gosta de ficar lá nas fábricas que eu sei que tem, os caras que pegam aqueles, como é que chama, papelão e vai dormir lá atrás das máquinas, vai não sei, no meio do boss. Esse chefe, vou orar contra ele. Não vai. Irmãos, ainda que aquilo que você vê humanamente não esteja sendo inspirador para você, talvez você esteja olhando totalmente errado. Quero de novo dizer, por que é que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 assim, sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E lá em Filipenses fala, eu não sou perfeito, não cheguei na perfeição. Então o apóstolo Paulo está mandando copiar uma pessoa que é falho. Você lê a Bíblia direito, o apóstolo Paulo é briguento, e muitas vezes foi carnal ler a Bíblia. Ele começa falando assim, lá em Gálatas 2, quando eu encontrei com os outros apóstolos, eles não me acrescentaram nada. Olha! Eles eram chamados colunas, Gálatas 2, mas não me acrescentaram nada. Eu fui lá, cumprimentei ele, dei destra de comunhão, e eles me recomendaram que eu não prostituísse, não comesse carne sufocada, e nem me esquecesse dos pobres, o que me esforcei por fazer. Mas eu fui lá, cumprimentei, eu sei que é o João, andou com Jesus? Você que é o Pedro? Andou nas águas? E aí, cara, beleza? Eu sou o Paulo, é isso aí. Os caras eram líderes da igreja de Jerusalém. Pedro, João e Tiago. Eles não eram qualquer um. Paulo era até ontem o matador de crente, chegou lá e aí?
E aí, galera? Sou apóstolo também, eu sou esse cara aí. Estou com vocês aí agora. E aí, toca aí, ô Pedrão. Como é que é? E é isso aí, ó. Ele fala, não me acrescentaram nada. Mais na frente, quando o verdadeiro crescimento espiritual, porque o verdadeiro crescimento espiritual é um abaixar da carne, convém que ele cresça e diminua. Quando você estiver diminuindo, quando você estiver sendo amassado por Deus, é verdadeiramente você está crescendo espiritualmente. Quando você diminui humanamente, você está crescendo espiritualmente. Paulo lá na frente fala assim, eu não posso ser considerado um apóstolo, porque eu não andei com Jesus, eu sou como um abortivo, olha só. Eu sou como um filho bastardo, algo assim. E lá na frente, quando ele já está velho, ele fala assim, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou nada, eu sou devedor de todo mundo. Ó o crescimento. Começou, bacaninha, terminou, Deus quebrando ele. Paulo briga com Barnabé, você viu isso aí? A Bíblia diz no grego que eles tiveram um paroxismo. Sabe o que é paroxismo? Grande discussão. Não foi assim não. Irmãos, vamos deliberar aqui na congregação sobre a ida ou a não ida do pastor Francisco conosco na próxima viagem missionária? Não. Eu não vou levar este fracote, porque na cidade aí atrás, esse cara está querendo levar esse cara comigo, não vai, hein? É assim que foi. Os caras quebraram o pau. Barnabé, o apóstolo Paulo, bonitão, e João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, quietinho assim, ó. E os dois ferrando na bordoada. Não vou levar, ele é um fraco, ele é um traidor, ele traiu a gente. Na antiga viagem, na outra viagem missionária, ele não foi, ele deu para trás. Para mim não serve, viu? Se é amigo seu, parente seu, né? Por isso que você quer levar. Não vou levar, se vira, e se você quiser, nós termina agora. E o que aconteceu? Terminaram. Paulo não se encontra mais com Barnabé, lê a Bíblia. Paulo vem uma outra equipe missionária para ele. Eu vou com Silas, eu vou com fulano, ciclano, beltrano. Aí ó, fica com o seu parente aí, sai fora. Vamos lá que nós somos de Deus. Totalmente o que Jesus faria, né, irmão? Você não acha? Não. Lá na frente, quando ele amadurece, lá em 2 de Timóteo, ele escreve assim, lá em 2 de Timóteo capítulo 4. Quando você estiver na casa de Carpo, que era um outro irmão, traz a minha capa, traz os pergaminhos, e se você encontrar João Marcos, traz ele também, porque eu quero vê-lo, porque ele me é útil para o ministério. A mudança, Deus trabalhando nele. Primeiro ele expulsa o cara, sai fora, são fracos, você não merece andar com Paulo, que é de Deus, aqui é fogo, lá. Você é a turma do fraco. Lá na frente ele chama, ele é útil para mim. E é esse Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos aí, que você lê. Irmãos, se coloque de pé. Vamos orar. Põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Eu queria que você, toda a igreja, orasse comigo. Você não está aqui há quase 10 horas, você não está aqui por nada, irmão. Põe a mão no seu coração. Examina o teu coração. Olha para você agora. Porque Deus não chamou você para ser um hospedeiro de coisas ruins, de espíritos malignos. Irmão, você é de Deus. Existe verdadeiramente um plano que Deus quer fazer na sua vida. Mas o espírito do anticristo, nessa batalha contra os santos, nessa batalha contra a igreja, contra as nossas famílias, ele não pode se alojar dentro do seu coração. Não deixe ele pôr um trono aí de domínio, de governo aí. Esse lugar no seu coração só pertence a Jesus e a mais ninguém. Por isso a Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega na mão de Deus. O seu coração não pode ser morada de nenhum espírito invasor, algum sentimento faccioso, alguma coisa. Se você tem que obedecer, não seja um hospedeiro de Coré, Datão e Abirão. Não seja um cara rebelde dentro da igreja. Não seja um cara rebelde dentro da sua família. Em qualquer lugar. Arranque da sua vida essa marca de rebeldia, de não aceitar ninguém, de não aceitar pai, não aceita mãe, não aceita nenhum tipo de autoridade, não aceita aqueles que Deus colocou na igreja. Eu sei, irmão, eu falo isso porque Paulo falou, então também vou falar. Lá na carta de 2 Coríntios ele fala assim, eu sei que quando eu escrevo carta,
vocês me consideram fraco. Porque quando eu estou no meio de vocês, vocês me veem como um fraco. Lá em 2 de Coríntios. Porque Paulo fundou a igreja de Coríntios. Paulo fundamentou. Paulo disse a verdade na igreja de Corinto. A igreja de Corinto cresceu. Só que quando Paulo saiu para uma outra igreja, e ele teve que se comunicar com os coríntios através de carta, os próprios irmãos que Paulo ganhou para Jesus começaram a falar que ele era fraco. E Paulo escreve: eu sei que quando eu estou aí no meio, os comentários que eu sou fraco. Talvez, eu sei que para muitas pessoas que estão aqui hoje, você que está aí, quando você olha para o púlpito, é isso que você vê: um fraco, um garoto. E essas coisas, e todas as minhas falhas. Mas é o seguinte, irmão, Deus me chamou Moisés e pronto, acabou. E quando Deus achar que eu não tenho mais o que dar, e que eu não tenho mais, Ele faz comigo o que Ele fez com Moisés, e me leva para um monte, e Ele tira a minha vida, e Ele tira de mim aquilo que Ele colocou. Da mesma maneira, esposas, da mesma maneira, filhos, da mesma maneira, empregados e funcionários. Porque quando você está honrando uma pessoa, você está honrando Deus na sua vida. É Deus, é Deus, é Deus. É para Ele, é Ele, porque dEle, por Ele, para Ele. Agora não seja o seu coração e nem o meu um veículo que espírito maligno, espírito do anticristo vai acessar o seu coração, para acessar a congregação e contaminar a fé de muitos. Põe a mão no seu coração e fala: Deus, eu te dou meu coração, Senhor. Eu te dou meu coração, Senhor. Meu coração é só seu, Senhor. Só seu, Senhor. Só seu. Isso é santidade. Ore a Deus, fala assim: Deus, meu coração é só seu. Arranca de dentro de mim, Senhor. Arranca de dentro de mim, ó Deus, todas essas coisas intrusas, essas coisas que não são do Senhor. O meu coração é só seu, só seu, só seu, seu. Só seu. Só seu. Só seu. Só seu, Senhor, som do meu coração. E venha, Deus, com teu Espírito sobre mim e sobre a igreja. Deus, nós rejeitamos qualquer controle maligno em nossos corações. Senhor, dá-nos discernimento, Deus, discernimento, percepção. Como diz a tua palavra, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ó Deus. Vê se há em mim, ó Deus, alguma coisa que não é de ti, arranca, Deus. Porque eu quero, Deus, em nome de Jesus, ser morada do Espírito Santo. Eu quero ser veículo de bênçãos, do fluir do teu Espírito Santo. Eu quero ser veículo das boas novas. Oh, quão formosos são os pés que anunciam a salvação, quão belos são os caminhos daqueles que amam o Senhor. Deus, eu não quero ser veículo de coisas ruins, que não seja eu, Pai, aquele que está trazendo contaminação para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, para a minha congregação. Que não seja eu. Limpa-me, ó Deus, salva, meu Deus, com a tua salvação. Ó Deus, que não seja eu. Limpa no meu ser. Oh Jesus. Oh Jesus, levante as suas mãos. Comece a invocar a presença do Espírito Santo. Você